Quem nunca começou o dia com aquele copo de água morna com gengibre em jejum, esperando um verdadeiro milagre? É um ritual que ganhou o coração de muitos lares brasileiros, prometendo de tudo, desde aquele empurrãozinho para emagrecer até o alívio rápido de um resfriado chato, passando pela desintoxicação completa do nosso corpo. A internet, os amigos, a família, todo mundo tem uma história, uma dica, um segredo sobre essa bebida que parece ser um elixir para tantos males. Eu vejo isso todos os dias, nas conversas, nos consultórios, e essa sabedoria popular tem um peso, um carinho especial, não é mesmo? Mas será que tudo o que ouvimos falar sobre a água morna com gengibre é realmente verdade? Será que ela é esse detox mágico que promete renovar o corpo da noite para o dia? Ou estamos, talvez, caindo em alguns mitos que podem até nos afastar dos seus reais por e comprovados benefícios? É natural buscar soluções simples e naturais para a nossa saúde, e essa busca é linda. Mas, como um bom amigo sempre diz, o conhecimento nos liberta. E é exatamente por isso que estou aqui hoje. Eu sou o Doutor, nome do Doutor, e você está no nosso Fala Doutor, o espaço onde a ciência encontra o carinho e onde desvendamos, juntos, os segredos da saúde de uma forma descomplicada e acessível. Minha paixão é entender como a natureza, aliada ao conhecimento científico, pode nos oferecer as ferramentas para uma vida mais plena e saudável, e como podemos integrar isso no nosso dia a dia, com sua sabedoria e segurança. Imagine a cena, o amanhecer tranquilo, o cheirinho de café fresco se misturando com um leve toque picante na sua cozinha. Você talvez já esteja acostumado a essa rotina matinal, a aquecer a água, ralar o gengibre e começar o dia com essa bebida. É um hábito, um momento de autocuidado, e ele pode sim ser muito poderoso. Mas o que exatamente ele faz pelo seu corpo? E, mais importante, será que estamos usando essa maravilha da natureza da forma correta para colher seus reais por benefícios, sem exageros ou riscos que poderíamos facilmente evitar? Ah, meus amigos, quem nunca se pegou sonhando com uma solução simples, quase mágica, para aqueles desafios de saúde que tanto nos incomodam? Seja para dar aquele empurrãozinho na balança, para blindar o corpo contra os resfriados que insistem em aparecer, ou para sentir uma energia renovada, a ideia de um elixir matinal é irresistível. E é exatamente nesse terreno fértil que a água morna com gengibre fincou suas raízes no imaginário popular brasileiro. Não é raro ouvir um amigo, um familiar, ou até mesmo aquele influenciador digital, exaltando os poderes dessa combinação. É para emagrecer, é um detox completo, acaba com a gripe, eles dizem, e a gente com aquela esperança no coração pensa, será que é dessa vez que encontro a chave para minha saúde ideal? E não para por aí, não é? Junto com o gengibre, outros ingredientes também ganharam os holofotes, como a água com limão em jejum, ou o açafrão da terra, o nosso querido cúrcuma, prometendo maravilhas semelhantes. Mas o que será que de fato motiva essa busca tão fervorosa por essas soluções naturais? A palavra detox, por si só já tem um brilho especial, não tem? Ela promete uma limpeza profunda, uma renovação de dentro para fora, quase como se pudéssemos zerar tudo o que fizemos de errado no dia anterior e recomeçar mais leves, mais puros. É como se ao bebermos aquele copo de água morna com gengibre, estivéssemos varrendo as toxinas, desobstruindo os canais do nosso corpo e deixando tudo pronto para um novo ciclo de saúde. Essa ideia de desintoxicação é incrivelmente sedutora porque apela a um desejo muito humano de purificação e de controle sobre o nosso bem-estar. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, alimentos processados e o estresse do dia a dia, a promessa de um gesto simples, que pode limpar, tudo isso é um bálsamo para a alma. Mas, será que o nosso corpo realmente precisa de uma ajuda externa tão específica para fazer o que ele já faz tão bem por conta própria, com seus próprios e complexos sistemas de filtragem e limpeza? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente se fazer, não é mesmo? Essa popularidade, meus amigos, não surgiu do nada. Ela é um caldo cultural riquíssimo, alimentado por um misto de sabedoria popular que vem de gerações, o poder da internet e o carinho das conversas do dia a dia. Quem nunca ouviu a tia, a avó ou a vizinha recomendar um chazinho para qualquer mal? O gengibre, com seu histórico milenar na medicina tradicional, especialmente na asiática,
encontrou um terreno fértil aqui no Brasil, onde valorizamos tantos remédios da natureza. A internet, então, agiu como um verdadeiro megafone, amplificando essas dicas e transformando o copo de água morna com gengibre em um fenômeno viral. Há uma sensação de empoderamento em usar algo natural, da terra. Algo que parece nos reconectar com uma forma mais simples e ancestral de cuidar da saúde. É quase como se estivéssemos resgatando um segredo esquecido, um tesouro que a natureza nos oferece, e isso, convenhamos, é bastante reconfortante. Mas será que essa sabedoria ancestral sempre se alinha perfeitamente com o que a ciência moderna nos mostra? No fundo, o que nos move a abraçar com tanto entusiasmo essas práticas, como a água morna com gengibre, é uma busca genuína por bem-estar, por uma vida mais saudável e equilibrada. Em um mundo tão agitado, onde as soluções parecem sempre complexas e caras, a ideia de que um gesto simples e acessível pode fazer uma grande diferença é incrivelmente atraente. É a esperança de um atalho, de um pequeno ritual, que nos traga grandes resultados. E nós, brasileiros, temos um carinho especial por essas soluções caseiras, não é mesmo? O chazinho da vovó para a dor de barriga, o mel com própolis para a garganta. O gengibre se encaixa perfeitamente nessa cultura de valorizar o que a natureza nos dá, transformando um simples ingrediente em um símbolo de autocuidado e de uma saúde mais próxima do natural. É um desejo legítimo de cuidar de si, de encontrar um alento e uma forma de se sentir melhor. Mas entre o desejo e a realidade, existe um caminho de conhecimento que, quando percorrido, nos permite aproveitar o melhor de cada coisa, sem ilusões. E é exatamente isso que quero desvendar com vocês. Ah, meus amigos, é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. Depois de tanto falarmos sobre mitos e esperanças, chegou a hora de desvendar o que realmente acontece dentro do nosso corpo, quando tomamos aquela água morna com gengibre. E a verdade é ainda mais fascinante do que qualquer lenda, porque é baseada na ciência, no funcionamento perfeito da nossa máquina humana. Quem não quer entender como o próprio corpo trabalha a nosso favor? Vamos lá, juntos, destrancar esses segredos. Nosso corpo, vejam bem, é uma orquestra incrivelmente complexa e harmoniosa. Ele já vem com um sistema de detox embutido, muito mais eficiente do que qualquer suco ou chá mágico que possamos inventar. Falo do nosso fígado, dos rins, dos pulmões, da pele, do intestino, todos trabalhando incessantemente para filtrar, eliminar e renovar. Então, a ideia de que precisamos de algo externo para desintoxicar, de forma radical, como se estivéssemos limpando um cano entupido, é um mito. O que o gengibre e a água morna podem fazer, isso sim, é dar um apoio poro gentil e inteligente a esses sistemas que já funcionam tão bem. É como dar uma boa manutenção a um motor que já é de alta performance, entende? O grande astro dessa dupla, sem dúvida, é o gengibre. Ele não é um mero tempero, ele é uma farmácia natural. Seus componentes mais importantes são os gingeróis e os shogaóis. Já ouviu falar neles? São eles os verdadeiros heróis por trás dos benefícios. Esses compostos são potentes anti-inflamatórios naturais. Pense na inflamação como um foguinho que acende no nosso corpo, muitas vezes sem a gente perceber, e que está na raiz de muitas doenças crônicas, dores e desconfortos. O gengibre age como um bombeiro muito eficiente, que vai lá e ajuda a apagar esses foguinhos, trazendo alívio e bem-estar. Não é incrível como a natureza nos oferece ferramentas tão sofisticadas? E não para por aí, o gengibre é um verdadeiro mestre quando o assunto é digestão. Sabe aquela sensação de estômago pesado, de má digestão, ou até aquela náusea chata que insiste em aparecer? Os gingeróis e shogaóis atuam diretamente no nosso trato gastrointestinal, estimulando a motilidade, ou seja, ajudando o alimento a se mover de forma mais eficiente pelo intestino. Ele também tem uma ação antiemética, o que significa que ele alivia náuseas e vômitos, sendo um aliado valioso até mesmo para quem sofre de enjoo de movimento ou durante a gestação. Embora, nesse último caso, sempre com orientação médica, como vamos conversar mais adiante. É como se o gengibre fosse o maestro que organiza e harmoniza o ritmo do seu sistema digestivo. Agora, e a água morna? O que ela traz de tão especial para essa dupla? Por si só,
A água morna já é um carinho para o nosso corpo. Ela promove uma hidratação suave, que é essencial para o bom funcionamento de todas as nossas células, mas de uma forma particularmente acolhedora para o trato digestivo. Ela ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação, e pode, sim, dar um estímulo gentil ao metabolismo ao longo do dia, preparando o corpo para absorver melhor os nutrientes e iniciar suas atividades com mais fluidez. Quando combinada com o gengibre, essa água morna se torna um veículo perfeito para carregar os compostos ativos, facilitando sua absorção e potencializando seus efeitos benéficos. Então, sim, podemos falar em um tipo de detox, mas com responsabilidade e entendimento. O gengibre e a água morna não limpam seu corpo de toxinas como um passe de mágica. Em vez disso, eles apoiam os órgãos que já fazem essa função. O gengibre, com suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas, ajuda a reduzir a carga de trabalho do corpo, permitindo que seus sistemas naturais de filtragem e eliminação funcionem com mais eficiência. É como se você estivesse dando um upgrade na manutenção do seu fígado e rins, um reforço para sua imunidade e um impulso para que seu intestino trabalhe de forma mais suave e regular. É um convite para o corpo operar em sua melhor versão, otimizando o que ele já sabe fazer tão bem. Mas atenção, meus queridos. Para colher o melhor dessa bebida, e realmente aproveitar seus reais benefícios, é preciso saber usá-la com inteligência e consciência. Não é uma panaceia, e como tudo na vida, a moderação e o conhecimento sobre o seu próprio corpo são a chave. Afinal, mesmo um bom amigo, se exagerar na dose, pode acabar causando um mal-entendido, não é mesmo? E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Meus amigos, agora que entendemos a ciência por trás do nosso querido gengibre e da água morna, é hora de mergulhar no como e no quando para extrair o máximo de seus reais benefícios, de uma forma que seja eficaz e, acima de tudo, segura. Não se trata de buscar um atalho ou uma solução mágica, mas sim de incorporar um hábito consciente que possa dar um suporte gentil e inteligente ao nosso corpo. Pense nisso como um carinho diário que você oferece à sua saúde, um pequeno ritual que com constância pode trazer grandes resultados. Mas como preparar essa bebida de forma ideal? É mais simples do que parece. Para começar, escolha sempre o gengibre fresco. Um pedacinho de 2 a 3 centímetros, ralado ou fatiado finamente, é o suficiente. A água deve ser morna, agradável ao toque, nunca fervente para não oxidar os compostos benéficos. Você pode deixar o gengibre em infusão por uns 5 a 10 minutos antes de consumir, e o horário? O jejum matinal é, de fato, um momento excelente, pois o estômago vazio permite uma absorção mais rápida dos gingeróis e shogaóis, preparando seu sistema digestivo para o dia que se inicia. Mas será que só a água e o gengibre já fazem o milagre completo? Vamos além. Os reais benefícios dessa combinação, quando usada corretamente, são notáveis, e se concentram principalmente no suporte digestivo, e na sua ação anti-inflamatória. A ingestão da água morna com gengibre pela manhã, estimula suavemente a produção de enzimas digestivas, como se dessemos um bom dia ao nosso estômago e intestino, preparando-os para processar os alimentos de forma mais eficiente ao longo do dia. Isso pode se traduzir em menos inchaço, uma digestão mais confortável e uma menor sensação de peso após as refeições. Além disso, a ação anti-inflamatória dos gingeróis e shogaóis ajuda a acalmar pequenos processos inflamatórios que podem estar silenciosamente acontecendo no corpo, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar e vitalidade. É como se estivéssemos dando um escudo natural para o nosso organismo, fortalecendo suas defesas internas. Você já percebeu como um chá quente de gengibre pode aliviar um desconforto na garganta? Essa é a mesma ação em menor escala, agindo de dentro para fora. E que tal potencializar ainda mais essa bebida com algumas combinações inteligentes? Um toque de limão fresco espremido na água morna com gengibre, por exemplo, não só adiciona um sabor cítrico delicioso, mas também traz a vitamina C, um poderoso antioxidante que complementa a ação do gengibre e fortalece a imunidade. Outra combinação maravilhosa é uma pequena pitada de açafrão da terra,
A cúrcuma. A curcumina, seu principal composto ativo, é outro gigante anti-inflamatório, e a sinergia com o gengibre pode amplificar os efeitos benéficos, especialmente no combate à inflamação. Lembre-se, estamos falando de quantidades pequenas, apenas para enriquecer a bebida, não para transformá-la em um concentrado de sabores fortes. Essas adições transformam o seu ritual matinal em uma verdadeira dose de nutrientes e compostos bioativos que trabalham em conjunto para o seu bem-estar. Mas como garantir que essa prática se torne um hábito duradouro e realmente transformador? A chave, meus amigos, é a constância e a integração dessa prática em um estilo de vida mais amplo e consciente. Não espere milagres da noite para o dia, pois a verdadeira saúde é construída passo a passo, com escolhas diárias e consistentes. A água morna com gengibre é uma ferramenta, um excelente suporte, mas ela brilha ainda mais quando aliada a uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, frutas e grãos integrais, a prática regular de atividade física e a momentos de relaxamento e autocuidado. Pense nisso como a cereja do bolo, um toque especial que complementa seus esforços para uma vida mais saudável. É como regar uma planta. Um copo de água por dia, todos os dias, faz muito mais diferença do que um balde de água uma vez por mês. O corpo responde à rotina, ao cuidado contínuo, e é essa regularidade que permite que os compostos do gengibre atuem de forma cumulativa, fortalecendo seu organismo de dentro para fora. Para que essa prática seja realmente benéfica, é fundamental que você ouça seu corpo e seja responsável. Comece com uma quantidade pequena de gengibre e observe como seu organismo reage. Se sentir qualquer desconforto, como azia ou queimação, reduza a dose ou suspenda o uso, e se persistir, procure orientação profissional. A água deve ser morna, mas não excessivamente quente, para não irritar as mucosas. Para algumas pessoas, especialmente aquelas com histórico de refluxo gastroesofágico ou gastrite, o gengibre pode ser um pouco irritante, e nesses casos, o consumo em jejum pode não ser a melhor opção. A beleza da saúde natural reside na personalização. O que funciona para um, pode não funcionar para outro. Por isso, a autoconsciência é a sua maior aliada. Lembre-se de que estamos buscando um suporte gentil, não uma intervenção agressiva. Ao adotar essa prática com sabedoria, você não estará apenas bebendo uma mistura de água e gengibre, estará cultivando um momento de atenção plena para si, um sinal de que você se importa com a sua saúde de uma forma integral. Estará dando ao seu corpo um aliado natural para a digestão, um bombeiro para as inflamações e um leve impulso para o seu metabolismo e imunidade. É um convite para começar o dia de uma forma mais conectada com o seu bem-estar, sentindo-se mais leve e preparado para os desafios. E o mais importante, estará fazendo isso com o conhecimento em mãos, desmistificando o que não serve e abraçando o que a ciência nos mostra de verdade. Esse é o poder do conhecimento aplicado ao autocuidado consciente. Ah, meus queridos amigos, depois de navegarmos por tantos benefícios e possibilidades, é fundamental que a gente pouse os pés no chão da realidade e converse com a mesma clareza sobre as situações em que o nosso querido gengibre, mesmo sendo um aliado da natureza, pode exigir um pouco mais de cautela. Pense na saúde como um jardim. Cada planta tem seu solo ideal, sua dose de sol e água. O que nutre uma, pode não ser o melhor para outra. E a sabedoria está em observar e adaptar. E é por isso que, com o mesmo carinho com que apresentamos os benefícios, precisamos alertar sobre as exceções. Por exemplo, se você é alguém que já lida com o incômodo do refluxo gastroesofágico, da gastrite ou de alguma úlcera, o gengibre pode ser um ingrediente a ser abordado com mais parcimônia, ou até evitado, especialmente em jejum. Sua natureza picante, seus compostos bioativos, podem, em alguns casos, estimular a produção de ácido gástrico e irritar ainda mais uma mucosa que já está sensível ou inflamada, causando azia, queimação ou um desconforto que, obviamente, queremos evitar. Não é para ter medo, mas para ter consciência. Para que essa prática que busca o bem-estar não se torne, sem querer, uma fonte de mal-estar. É como usar um tempero forte. Na medida certa, realça o sabor. Em excesso, pode estragar a receita. Sua saúde merece essa atenção personalizada.
esse olhar atento aos sinais que seu próprio corpo te envia. E a conversa sobre cautela não para por aí, meus amigos. É crucial que a gente preste atenção especial se você faz uso contínuo de algum medicamento, especialmente aqueles que afetam a coagulação do sangue. O gengibre, por suas propriedades naturais, possui um leve efeito anticoagulante. Imagine-o como um pequeno e gentil auxiliar que ajuda a afinar o sangue. Se você já toma remédios como a varfarina, a aspirina ou outros anticoagulantes, a combinação com o gengibre pode potencializar esse efeito, aumentando o risco de sangramentos ou hematomas. Não é que o gengibre seja um vilão, muito pelo contrário, mas a interação entre ele e certos medicamentos precisa ser gerenciada com a supervisão de um profissional de saúde. É como dois remédios que juntos podem ter um efeito maior do que o desejado. Além disso, pessoas que estão prestes a passar por cirurgias, sejam elas pequenas ou grandes, também devem suspender o uso do gengibre algumas semanas antes, justamente para evitar qualquer complicação relacionada à coagulação. A regra de ouro aqui é sempre dialogar abertamente com seu médico ou farmacêutico. Eles são os seus maiores aliados para garantir que você possa desfrutar dos benefícios da natureza, sem comprometer a eficácia dos seus tratamentos ou a sua segurança. Outras situações que merecem um olhar atento são a gravidez e a hipertensão. Para as futuras mamães, o gengibre é, de fato, conhecido por ser um aliado natural contra as náuseas matinais, e muitas gestantes o utilizam com alívio. No entanto, o uso deve ser sempre moderado e, crucialmente, sob orientação médica. Embora geralmente seguro em doses pequenas e controladas, o consumo excessivo, ou em certas fases da gestação, pode levantar questões de segurança, e a palavra final deve ser sempre do profissional que acompanha a gravidez. Afinal, estamos falando de duas vidas, e a prudência é a melhor amiga da saúde. Já para quem vive com hipertensão, a pressão alta, a situação também pede atenção. Embora alguns estudos sugiram que o gengibre possa ter um efeito levemente hipotensor, ou seja, de reduzir a pressão, ele também pode interagir com medicamentos antihipertensivos, potencializando ou alterando seus efeitos. Não podemos generalizar, pois cada organismo é único e cada tratamento é personalizado. Por isso, se você toma medicação para controlar a pressão, ou se tem alguma condição cardíaca, é imprescindível conversar com seu cardiologista antes de incluir a água morna com gengibre em sua rotina diária. A beleza da saúde está em encontrar o equilíbrio perfeito para com você, e isso frequentemente passa pela conversa com quem entende profundamente do seu caso. Por fim, meus amigos, vale ressaltar que mesmo para aqueles que não se encaixam nas categorias de cautela que acabamos de mencionar, o excesso nunca é um bom caminho. A ideia de que quanto mais melhor é um mito perigoso quando se trata de saúde, e com o gengibre não é diferente. Consumir quantidades muito grandes ou fazer uso de formas muito concentradas pode levar a desconfortos gastrointestinais, como azia, gases, diarreia ou um mal-estar estomacal geral, mesmo em pessoas sem histórico de sensibilidade. É como tentar encher um copo com um balde, a água transborda e se perde. Nosso corpo tem uma capacidade de absorção e processamento, e respeitar essa capacidade é fundamental. A dose recomendada de 2 a 3 centímetros de gengibre fresco, ralado ou fatiado, é um bom ponto de partida para a maioria das pessoas. Comece devagar, observe as reações do seu corpo e ajuste a quantidade conforme a sua sensibilidade. O objetivo é sentir-se bem, energizado e com a digestão fluindo, não com desconfortos. Lembrem-se sempre: a saúde é uma jornada de autoconhecimento e de escolhas informadas. Não se trata de uma corrida para ver quem consome mais, mas sim de encontrar o ritmo e a medida que nutrem o seu corpo e a sua alma, com gentileza e sabedoria. A consciência e o respeito pelos limites do seu próprio organismo são os maiores presentes que você pode se dar. Então, meus amigos, depois de toda essa jornada de conhecimento, o que levamos para casa sobre a água morna com gengibre? Não é um elixir mágico que desintoxica o corpo de uma hora para outra, como muitos mitos prometem. A verdadeira magia reside na ciência e na sabedoria que a natureza nos oferece. O gengibre, com seus poderosos gingeróis e xogaóis, é um anti-inflamatório natural de primeira linha,
um verdadeiro bombeiro, que ajuda a apagar os foguinhos da inflamação silenciosa no nosso corpo. Ele é também um maestro para nossa digestão, aliviando náuseas, confortando o estômago e ajudando o intestino a trabalhar em harmonia. E a água morna? Ela é o veículo perfeito, um abraço suave que hidrata, melhora a circulação e facilita a absorção desses compostos benéficos. É um suporte gentil, um carinho para o nosso sistema digestivo e imunológico, preparando o corpo para um dia mais leve e cheio de vitalidade. Vimos que não se trata de uma limpeza radical, mas sim de otimizar o que nosso corpo já faz tão bem, dando a ele as ferramentas certas para operar em sua melhor versão. Essa é a verdade funcional e poderosa por trás de um hábito tão simples. Pensem no nosso corpo, meus amigos, como uma orquestra magnífica, onde cada órgão, cada célula é um músico talentoso tocando sua parte em perfeita sintonia. O fígado, os rins, o intestino, eles são os solistas que executam a complexa sinfonia da nossa saúde, processando, filtrando e eliminando com uma precisão impressionante. Não precisamos de um maestro externo para regê-los de forma agressiva, mas sim de um ambiente harmonioso, onde cada instrumento possa brilhar. A água morna com gengibre, quando usada com sabedoria, não é um detox que força a orquestra a tocar mais alto, mas sim um aditivo sutil, uma nota suave que aprimora a acústica, que lubrifica os instrumentos e que garante que cada músico tenha a energia e o suporte para desempenhar seu papel da melhor forma. É um convite à harmonia, ao equilíbrio. Entender que a verdadeira saúde não reside em soluções mágicas ou em forçar o corpo a um ritmo antinatural, mas sim em apoiar suas funções inatas, em nutrir seus sistemas com carinho e em ouvir a melodia que ele próprio nos canta, é o maior aprendizado. Isso é o que a funcionalidade nos ensina, a arte de viver em equilíbrio com a nossa própria natureza. Então, que este nosso encontro seja um convite para você olhar para a sua saúde com novos olhos, com mais curiosidade, com mais ciência e, acima de tudo, com muito mais carinho por si mesmo. A verdadeira sabedoria está em desvendar os mitos e abraçar as verdades que a ciência nos revela, transformando o conhecimento em ação consciente. Não busquem atalhos, mas sim um caminho de hábitos gentis e inteligentes que nutram seu corpo e sua alma. A água morna com gengibre é apenas um desses pequenos gestos que, quando integrados a um estilo de vida equilibrado, com alimentação saudável, movimento e momentos de paz, se tornam poderosos aliados na sua jornada de bem-estar. Sinta-se empoderado para fazer escolhas informadas, para personalizar seu autocuidado e para ser o principal guardião da sua própria saúde. Cada passo na direção do conhecimento e do cuidado é um investimento valioso. Que você possa começar seus dias com essa dose de bem-estar, sentindo-se mais leve, mais energizado e mais conectado com a sua vitalidade. E se este nosso papo fez sentido para você, se tocou seu coração e acendeu uma luz, por favor, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que também busca viver melhor e com mais saúde. Juntos, podemos construir uma comunidade mais consciente e feliz. Muito obrigado por me acompanhar nessa conversa tão especial.